Sing me to a favorite song. Diogo, como é que você tem coragem de falar que eu não canto bem? Oi, meus amores, tudo bem? E hoje eu tô aqui pra trazer essa técnica pra vocês, que é o Cut Loose. É uma técnica nova que tá vindo com tudo. Eu já postei essa técnica que eu ensinei em curso, né? Já postei nas minhas redes sociais. Inclusive, se você não me segue no Instagram, me segue lá, que por lá eu sempre tô postando tudo sobre o meu trabalho. Vocês me pediram muito pra trazer essa técnica e é uma técnica que eu tô completamente apaixonada, tô amando muito e eu resolvi trazer ela pra vocês hoje. Espero que vocês gostem e vamos lá conferir comigo. Bom, gente, vamos começar então. Hoje eu vou ensinar pra vocês uma técnica de um modo diferente. Eu não vou fazer a sobrancelha primeiro, eu vou fazer a sobrancelha depois, que vai ajudar o esfumado a ficar mais alongado, mais bonito e bem mais suave. Então eu vou começar aplicando o corretivo. Eu vou usar o corretivo da Maquiê, na cor Vanilla. Vou aplicar ele em toda a minha pálpebra. Aproveito pra aplicar um pouquinho acima da sobrancelha também, pra dar uma suavizada nela, pra depois ela ficar mais natural. Trago esse corretivo um pouquinho aqui pra baixo, ó, que depois é pra unir o esfumado de cima com o esfumado de baixo. Venho com uma esponjinha tipo coxinha e vou dando umas batidinhas aqui em toda a minha pálpebra. Agora, gente, eu vou vir com um pó compacto, normal, eu tô usando esse aqui da Liwish, tá? No bege claro. E vou selar com um pincelzinho de esfumar só as bordinhas entre o corretivo e a pele, pra poder dar acabamento. Nossa, minha boca tá roxinha de açaí. Gente, agora que eu tô bem chocada. Nossa, ele botou um corretivinho aqui. Propaganda, momento jabara, momento jabara, momento jabara aqui no vídeo. Gente, ó, vou começar então. Esse aqui é um blush da MAC, tá? É o Harmony. Eu vou usar ele como sombra. Quem me acompanha aí já sabe que eu uso esse blushzinho como sombra. Então, ó, vou vir com o pincel 140 da Dai, viu, gente? E venho aqui, ó, sem muito formato. Como é uma sombra mais clarinha, eu não preciso me preocupar muito, porque depois ela não vai aparecer. Só vou me preocupando, gente, em esfumando essas bordinhas aqui, deixar ele bem suave. Nossa, deixa eu virar esse ar aqui, tá difícil. Botar um ventinho aqui no sovaco. Essas coisas você não bota não, viu, Diogo? Não. Ó, gente, agora eu vou começar a descer aqui, ó, como se eu estivesse borrando mesmo a maquiagem. Primeira impressão que vocês vão ter é que eu não sei maquiagem, mas depois vocês vão entender o porquê. Depois, gente, eu vou vir com essa sombra aqui, ó, eu tenho só o refilzinho dela, que é a Swiss Chocolate da MAC, tá, gente? E aí eu vou diminuir um pouco meu pincel, eu vou vir com o 136 da Dai. E essa sombra, eu já me preocupo mais com o formato que eu vou dar ela, porque a cor dela vai aparecer. Então, ó, eu começo aplicando aqui, rente à raiz dos cílios, no cantinho externo do olho, e vou subir no meu esfumado aqui pro côncavo, ó. Deixo ele bem redondinho, marco bastante o côncavo e depois eu começo a subir já esfumando. Tava segurando já fazia um tempo. Pode botar, viu, Diogo? As pessoas precisam saber. Deixa a cor da sombra bem uniforme, isso é muito importante, porque às vezes a gente vai pigmentando e acaba pigmentando um lado mais do que o outro. Então é muito importante a gente sempre vir, ó, averiguando. Pra isso, gente, é importante fechar o olho, né? Nem que a gente faça assim com o pescoço, mas o olho tem que fechar pra gente ver, que às vezes fica branquinho, onde tem essas dobrinhas, elas ficam mais esbranquiçadas. Tem que tomar cuidado, porque senão na hora que fecha o olho tá tudo manchado. Vou voltar com o pincel 140, sem produto nenhum. E vou só vir, ó, dando uma esfumada pra assentar essa sombra e dar uma polida nela. E aí eu venho aqui dando mais uma escurecida e uniformizando novamente a cor. A medida certa do prazer. Depois eu vou vir com essa paletinha aqui da Huda Beauty e vou usar essas duas cores aqui, ó. Vou pegar essa e depois essa aqui. Diminuo mais ainda o pincel, agora eu vou vir com 132 da Dai. Pego as duas sombras e aí eu vou aplicar, ó, bem no meu côncavo mesmo. Vou deixar ele bem pigmentado. Marco bem no meu côncavo, deixo a cor dele uniforme. E aí agora, aos pouquinhos, eu vou começar a subir esse esfumado. Eu vou subindo ele e vou mantendo ele bem arredondado.
E aí, gente, agora com esse mesmo pincel, eu vou dar uma limpadinha nele aqui. E aí eu vou misturar as duas sombras que eu usei da paletinha da Huda Beauty e a Swiss Chocolate, pra poder ficar com um fundo mais marronzinho dessa sombra aqui. E aí eu venho aqui nas bordinhas esfumando essa sombra. Bom, vamos pra parte do recorte então. Eu vou vir com o mesmo corretivo que eu usei pra poder uniformizar a minha pálpebra. Vou dar uma diluída nele, gente. Vou vir com o diluidor da Ana Paula Marçal pra ele ficar mais molinho e ficar mais fácil de manusear na hora do recorte. Vou vir com um pincelzinho lindo de gato, bem preciso, ó. Então, ó, eu vou pegar aqui o corretivo e aí, ó, eu vou começar no meio do meu olho e vou subindo. Ó, vou indo numa linha só. Como se que eu vou fazer aqui o meu ponto alto, vai ser o ponto alto do meu recorte. Então, ó, cheguei aqui e vou carimbando. É importante, gente, nessa parte, você tentar fechar o máximo que você conseguir o seu olho, porque daí você consegue ver melhor o formato do cut mais arredondado. Porque quando a gente tá com o olho assim, o formato dele muda. Então a gente precisa ver ele meio fechado pra ver como que ele vai ficar realmente. Ó, não coloco muito corretivo, tá, gente? Pra não fazer acúmulo de produto. E não deixo também essas extremidades certinhas, marcadas certinhas, porque não é legal. E aí, eu venho com a esponjinha novamente e vou dando umas batidinhas bem levinhas, ó, pra poder deixar esse corretivo mais suave. Bom, gente, depois que eu tirei o excesso do corretivo, eu vou voltar com aquela misturinha das três sombras, né? As duas da paletinha com a Swiss Chocolate. E vou aplicar um pouquinho, ó, nesse cantinho aqui. Porque quando a gente vem suavizando essas bordinhas com a esponjinha, às vezes a gente acaba invadindo um pouquinho o local da sombra. Então a gente vem devolvendo, porém a gente vem com a mão bem suave, com bem pouquinho produto, até tira um pouquinho no ar, pra não criar nenhuma marcação. Bom, vou começar a aplicar o pigmento então. Eu vou usar o Naked da MAC. Vou vir com o pincel de aplicação. Esse aqui é o 157 da Dye. E venho aplicando, ó, no centro do meu cut. E a hora que eu sentir que o meu pincel tá menos carregado, eu começo a ir para as extremidades. E agora, gente, eu falo que a gente tem que sentir o pincel. Se o pincel estiver muito carregado, a gente tem que limpar o pincel. Se o pincel estiver faltando pigmento, a gente carrega. Bom, gente, depois que eu apliquei o pigmento, eu vou vir com o pincel 132 só com o restinho de sombra que tá aqui nele. Eu não vou carregar ele de novo. Eu vou vir bem levinho, ó, dando umas batidinhas aqui nessa divisória, só para poder fazer uma transição de cores entre o pigmento e a sombra. Bom, agora eu vou vir com o Reflect Fruta Cor, para deixar o centro desse cut mais espelhadinho. Então, para colar ele, como é um reflect, um brilho bem fininho, eu vou vir com o Fix Mais da MAC, vou jogar no meu olho. Vou vir com meu ventiladorzinho portátil e vou esperar secar um pouquinho. Nossa, delícia! Na hora que ele estiver praticamente seco, eu venho com aquele mesmo pincel que eu usei para depositar pigmento e vou começar a depositar esse brilhozinho. Começo bem aqui no centro, ó, aplico aqui e vou levando a sujeirinha para as laterais. Agora, eu vou fazer a sobrancelha, meio esquisito, né? A ordem. Vou usar a pomadinha Dirt Blonde da MAC e vou usar o pincel 116 da Dye Makeup. Começo bem rente à raiz do meu pelo, aplico ela e já esfumo ela pra cima. Depois que eu fiz a linha de baixo, eu vou vir fazendo uma linha paralela em cima, porém eu não vou começar no pezinho da minha sobrancelha, eu vou começar um pouquinho pra trás pra deixar o comecinho dela mais natural. Então, ó, eu venho aqui um pouquinho pra trás e preencho. E aqui no finalzinho eu encontro a de cima com a de baixo. Vou preencher apenas daqui pra trás. Aqui no comecinho eu venho criando tipo uns pelinhos na minha sobrancelha. E aí agora eu vou vir com o rímel Beguile da MAC. Ele é mais douradinho e dá um efeito meio 3D. Então ele dá uma destacada nos pelinhos. Eu gosto dele por isso, que daí não parece que a sobrancelha tá pintadona, sabe? Você consegue enxergar os pelinhos. E venho dando uma penteadinha aqui nos meus pelos. Bom, agora vamos fazer a parte de baixo. Eu vou vir com o delineador em gel da Inglot 77. Primeiro vou dar o acabamento nessa lateral aqui.
nesse cantinho interno ali em cima. Vou aplicar o delineador em toda a minha linha d'água. Vou pingar aqui no delineador uma gotinha do diluidor da Ana Paula Marçal. Venho com um pincelzinho lápis bem preciso, vou usar o 131 da Dai. Pego essa parte diluída com o pincel e vou fazer uma linhazinha bem fininha aqui embaixo, bem rente à raiz dos meus cílios. E logo depois eu vou vir com o pincel 158 da Dai e vou esfumar esse delineador. Bom, depois que eu esfumei bem aqui embaixo, eu vou vir com as duas cores, as duas últimas sombras que eu usei da paletinha da Huda. Com o mesmo pincel que eu esfumei, eu vou aplicar em cima desse preto. Depois que eu apliquei a sombra mais roxinha, eu vou voltar com a Sweet Chocolate e vou aplicar ela só na bordinha. Vou vir com o pincel limpo, eu vou usar um 132 que eu tenho aqui limpinho e vou esfumar essas bordinhas aqui para poder fazer a junção do esfumado de cima com o esfumado de baixo. Venho com uma esponjinha e vou dar acabamento aqui embaixo. Vou fazer um delineado bem fininho só para dar um acabamento na haste dos cílios. Vou colar os cílios agora. Estou usando o Glam 1 da Michelle Palma. Vou aplicar o rímel só nos meus cílios. Agora vamos tampar essa boca roxa de açaí. Vou passar o batom Peixes da Aline Pinheiro. Maravilhoso, um nude meio amarronzado, muito lindo. Tá, Jesus? E tá pronta a nossa maquiagem. Se você gostou, não esquece de deixar seu like aí no vídeo. Se inscreve no canal se você ainda não é inscrito. Ativa as notificações no sininho que fica em algum lugar por aí pra você ficar por dentro de todos os vídeos que eu postar. Me segue lá no Instagram, é Lua_Andrade com o último demudo. Um beijão e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!